Muito bem, caros colegas, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Já temos connosco o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, a quem cumprimento em nome de todos. Quanto à nossa grelha, também já é do conhecimento geral. O requerente dispõe de 8 minutos, o Secretário de Estado dos mesmos 8 minutos. Depois damos início à primeira ronda. Já sabem como é. O membro do Governo dispõe do tempo igual ao do deputado, interpelante, e depois temos a famosa segunda ronda com inscrições individuais de deputados, 2 minutos, resposta ao fim de 5, o tempo equivalente do Sr. Secretário de Estado. Vamos então iniciar esta audição. Quem é que do Partido Socialista vai dar início? É o Sr. Deputado Paulo Pisco. Que surpresa! Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Secretário de Estado das Comunidades. Cumprimento também os colegas. O Partido Socialista decidiu apresentar um requerimento para ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre a ameaça de deportação de cidadãos portugueses dos Estados Unidos, porque achamos relevante que se tenha conhecimento daquilo que, neste momento, os cidadãos portugueses estão a passar nos Estados Unidos e também daquilo que, em consequência, o Governo pode estar a fazer para dar apoio a todos aqueles que, neste momento, vivem uma situação de grande ansiedade. Quando apresentámos este requerimento, não havia muitas informações da parte do Governo sobre aquilo que pretendia fazer e, entretanto, as coisas não mudaram muito. A estratégia que o Governo tem seguido relativamente a este assunto tem sido, essencialmente, a dizer, por um lado, que não devemos ser alarmistas e, por outro lado, que estão a acompanhar a situação. Permita-me dizer, Sr. Secretário de Estado, que, na nossa opinião, esta estratégia que o Governo está a seguir é errada. E nós precisávamos saber o que é que o Governo pretende efetivamente fazer. Gostávamos de saber porque é que o Sr. Secretário de Estado, que esteve nos Estados Unidos, se não me falha a memória, poucos dias antes da tomada de posse do Presidente Donald Trump, não voltou aos Estados Unidos numa altura em que a comunidade portuguesa está tão ansiosa e precisa de apoio, de saber que orientações é que pode ter da parte do Estado português para os apoiar. É que a situação de grande imprevisibilidade e com uma ameaça que foi feita, que pela primeira vez foi feita por um presidente norte-americano de fazer deportações em massa e que tem de alguma maneira vindo a cumprir de uma forma muito ostensiva, muito agressiva, e isso obviamente levanta uma grande inquietação junto da nossa comunidade. Inclusivamente houve alguns raids junto de algumas empresas de portugueses e que, inclusivamente, um empresário disse que estamos neste negócio há 26 anos e nunca tivemos uma coisa assim. Nesse dia foram detidas 3 pessoas, nenhuma delas portuguesa, mas isto dá nota de como esta inquietação existe na nossa comunidade. Parece que apenas o Governo português não quer falar sobre este assunto, porque a imprensa dirigida à comunidade portuguesa nos Estados Unidos tem sido muito prolixa na apresentação de notícias e sobre esta situação. As associações também estão preocupadas e, relativamente aos factos, que era aquilo que nos devia fazer preocupar, não é apenas, por exemplo, o Immigration Center, que diz que há milhares de portugueses em situação de indocumentados, dá este número redondo. Eu sei que é difícil saber exatamente quantos é que existem, mas além de estes números que são referidos, sabe-se que, e de acordo com o Immigration Center, que haverá pelo menos para aí cerca de 1000 famílias, é o que dizem, em que poderão ter uma situação de eventual ou potencial deportação. Há situações em que um dos membros da família está legal e o outro está indocumentado. Há situações de filhos de portugueses que têm a nacionalidade e podem perder a nacionalidade.
E isto levanta uma grande inquietação. E nós não conseguimos entender porque é que o Governo ainda não deu nenhumas indicações, orientações aos nossos postos consulares para apoiar a nossa comunidade. Quando houve o Brexit, o Governo, na altura, designou funcionários com a função específica de apoiar a nossa comunidade para que eles pudessem registar. Nesta situação, em que há uma grande inquietação, em que há muitas pessoas que, inclusivamente, estão a abandonar os Estados Unidos porque têm medo de serem presas e porque nada nos pode garantir que, apesar de não haver ainda, tanto quanto sabemos, nenhum deportado, que isto não venha a acontecer. Até porque há diversos fatores de natureza política. O facto de, por exemplo, o Congresso ainda não ter aprovado verbas que são necessárias para que o ICE possa ter a sua atividade reforçada e possa prosseguir as suas deportações, isto pode levar a que, depois desta primeira onda, que foi muito violenta, possa haver outras vagas em que os portugueses possam também vir a ser atingidos. Inclusivamente porque há a memória da parte da comunidade portuguesa de vagas de deportações noutras circunstâncias, e é isto também inquietante, noutras circunstâncias, na medida em que houve um período em que houve grandes vagas de deportações por razões de algum tipo de criminalidade ou de criminalidade, pessoas que estavam desenraizadas, grande parte de açorianos, mas não se trata apenas de açorianos e isto é um erro dizer que são apenas açorianos, há açorianos como há madeirenses e há continentais. E há também luso-brasileiros e luso-venezuelanos, e estes são elementos que devem ser levados em consideração. Por isso, Sr. Secretário de Estado, é por isso que consideramos que esta estratégia que o Governo está a seguir é errada. E é errada também no aspecto em que o Governo vai dizendo mas nós estamos a acompanhar e estamos preparados para os receber. Não. Eu acho que o Governo tem que estar preparado para dar apoio aos portugueses nos Estados Unidos. E saber qual é o perfil desses nossos concidadãos. Porque há muitos que estão lá há muitos anos, inclusivamente. E nós precisamos saber qual é o perfil das pessoas que podem estar nestas circunstâncias, e até porque existem alguns documentos, que eu não sei se o Sr. Secretário de Estado sabe ou não tem conhecimento destes documentos, mas há um documento do ICE que diz que estão identificados pelo menos 360 cidadãos portugueses com carimbo para serem deportados e que há 4.117, se não me falha a memória, de cidadãos portugueses que estão em overstay, daqueles que chegaram aos Estados Unidos por um período com visto de turista e depois cederam o tempo legal de permanência. E, portanto, só por estes dados já era necessário que houvesse uma resposta da parte do Governo. E, portanto, esta estratégia, na nossa opinião, é errada, que o Governo tem estado a seguir, e deixa a nossa comunidade, os portugueses que estão nos Estados Unidos, com um sentimento de abandono, porque não sabe com o que é que pode contar da parte do Governo. Não é só quando chegam, é também estando lá, e há muitas coisas que podem ser feitas através do consulado. Aconselhamento de natureza jurídica, há muitos que estão a vir embora e têm que vender os seus bens. Há muitos que têm situações familiares em que uns estão documentados e outros que não estão documentados e que precisam de saber o que é que podem fazer nestas circunstâncias. E, portanto, há um conjunto de fatores, de elementos que eram importantes para dar algum tipo de conforto e descanso à nossa comunidade. Eu acho que a estratégia que o Governo tem seguido de estar a fazer-se de morto para ver se nós não somos atingidos também, ou porque temos raízes históricas nos Estados Unidos, não é de todo a melhor estratégia, pensando que, como nós somos uma comunidade muito considerada, que vamos beneficiar disso. Houve, inclusivamente, alguns eleitos de origem portuguesa que lançaram também o alerta, as associações têm lançado o alerta, e, portanto, era da maior importância que o Governo nos dissesse aqui o que é que tem efetivamente preparado. Conhece ou não conhece o perfil da nossa comunidade? Deu ou não instruções nos postos consulares, termino já, Sr. Presidente, deu ou não instruções nos postos consulares? O que é que podemos esperar da parte do Governo para descansar a nossa comunidade? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É um prazer muito grande voltar a esta casa e cumprimentar-vos a todos. Sr. Deputado Paulo Pisco, senhores deputados do Partido Socialista, eu, obviamente, fico satisfeito pela vossa atenção relativamente a esta matéria.
Pena é que no passado, quando houve 4 vezes mais deportações do que há hoje, não tivessem tido exatamente o mesmo interesse por esta questão. Mas vamos aos factos. O Sr. Deputado Paulo Pisco, sei que é meu amigo e, pelos vistos, acha que eu devo ir mais vezes aos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos em dezembro, estive em Washington, na Embaixada, em Nova Iorque, em Newark, voltei em janeiro, estive em Newark, na Nova Inglaterra, em New Bedford, em Providence, em Boston. O Sr. Deputado quer que eu vá agora em fevereiro outra vez, eu vou registrar o facto, vai ser difícil, mas vou tentar satisfazer esse seu interesse, talvez lá para março, vamos ver. Nessa altura dialoguei com forças vivas da comunidade. O Sr. Deputado sabe que eu sou eleito por aquele círculo, aliás, conjuntamente com o Deputado Manuel Magno, que está ali, que eu cumprimento. Dialoguei com muita gente e tenho mantido contacto com eles. E há uma coisa que me foi pedida, expressamente, que não haja alarmismos. A melhor forma de defender a comunidade é não criar alarmismos. Não somos nós que vamos dizer aos norte-americanos que temos lá muitos ilegais para serem deportados. Porventura o Sr. Deputado pretende dizer isto? Diga-o. Os portugueses estão, de um modo geral, calmos. Eu reconheço que há riscos. Há uma situação delicada, que não é de hoje, é de há muito tempo. É uma situação que implicou, ao longo destes anos, a deportação de várias centenas de portugueses. É uma situação que atinge várias famílias, é verdade, mas verdadeiramente ninguém tem números rigorosos. Ninguém. Há a ideia que há 1000 famílias em risco. É uma informação da Helena Hughes, do Centro de Apoio à Imigração de New Bedford. É uma senhora que trabalha com a comunidade, que eu respeito muito. É uma informação a ter em consideração naquela área da Nova Inglaterra. Mas, verdadeiramente, repito, não temos certezas de números. Sabemos que há mais de 3.800 overstay, ou seja, aqueles que terão desrespeitado os 90 dias de permanência nos Estados Unidos, ao abrigo do visa waiver, mas as próprias autoridades norte-americanas não sabem se eles estão lá ou se, entretanto, já saíram para outros países. Devo dizer aos senhores deputados que, desde janeiro, portanto, desde o início do ano, estamos em finais de fevereiro, temos um processo de deportação em curso. E é uma situação já antiga, de um cidadão que já teve um processo de deportação anterior, que reentrou ilegalmente nos Estados Unidos e que, entretanto, teve uma denúncia e está neste momento detido para ser deportado, vamos ver quando, mas essa deportação poderá ocorrer a breve trecho. É evidente que sabemos que no setor empresarial há preocupações, é verdade, que têm a ver, muitos desses empresários são portugueses, têm a ver com trabalhadores deles, esmagadoramente não portugueses, fique isto claro, mas, efetivamente, há algumas preocupações. Mas, repito, só num diálogo com as pessoas, muito desdramatizado, só em diálogo com as autoridades é que nós podemos, efetivamente, defender os nossos. E nós queremos defender os nossos. Os postos consulares têm recebido orientações permanentes, quer diretamente eu em diálogo com os cônsules, quer através da Embaixada em Washington. Praticamente todas as semanas tenho falado, em algumas até mais que uma vez, com o nosso embaixador em Washington. O embaixador em Washington, ainda por cima, é um embaixador bastante ativo, bastante interventivo. Estamos a recuperar um processo de contratação de um escritório de advogados para apoiar situações específicas lá, uma situação que já existiu no passado, um contrato que já existiu no passado e que, entretanto, alguém acabou com ele, e não fomos nós, correto? E, portanto, nós estamos a fazer aquilo que nos parece
adequado. Repito, primeira preocupação, defender os portugueses. Os Estados Unidos têm, de acordo com os números que circulam, por vias mais oficiais, 11.800.000 ilegais, por vias menos oficiais, diria oficiosas, números que vão até aos 25 milhões, e o Sr. Deputado referiu que pode haver perto de 3.000, 4.000 ilegais no meio disto tudo. Nos processos de deportação, a que é que nós temos assistido? O ano passado, na fase final da anterior presidência, anterior administração norte-americana, atingimos praticamente 57 mil por mês, deportados por mês. Foi dos maiores números de sempre. Tivemos em 2024 um total de perto de 300 mil, 271.484. Já antes disso, chegámos a ter mais de 300 mil. Quantos é que são os portugueses? Em 2024 tivemos 19 deportações, okay? Comunicadas aos nossos serviços. Em 2023, 19. Portanto, estamos a falar de números que demonstram claramente que os portugueses não são alvo de autoridades norte-americanas, nem da atual administração, nem da anterior administração. Aliás, deixem-me que vos diga que estão a ser deportadas menos pessoas dos Estados Unidos neste momento com a atual administração do que com a anterior. Claramente menos. Claramente menos. Cerca de metade. Okay? De todas as origens. E, portanto, os portugueses não são alvos, Sr. Deputado. Não queiram transformá-los em alvo. Nós estamos com muita atenção a seguir este processo. Diria que, para além dos contatos com a nossa embaixada e com os nossos cônsulos, eu estou a ter contactos permanentes com pessoas da comunidade que sei que conhecem a realidade local e que nos transmitem permanentemente aquilo que é o estado de espírito das pessoas. Diria, não podemos ignorar este problema. Seríamos irresponsáveis se o fizéssemos. É isso que temos dito. Mas criar alarmismos, isso é que também seria uma irresponsabilidade total. E isso eu nunca o farei. E digo-lhe isto, Sr. Deputado, sendo eleito deputado por aquele círculo. Acho um ato de enorme irresponsabilidade que, porventura, se venha insinuar que os portugueses estão em grande perigo e que devem ser alvo de alguma perseguição por parte de autoridades, seja deste país ou de outro. Já agora, é bom que tenhamos consciência de uma coisa. Os países de onde são deportados mais portugueses nem sequer estão no continente norte-americano. Estão na Europa. Correto? O maior número de deportações vem de França e do Reino Unido. E também é bom ter em consideração que a maior parte dos detidos portugueses no estrangeiro também estão na Europa. Estão no Reino Unido, estão na Suíça, estão em França. Isso são dados objetivos. Temos 20 e tal detidos nos Estados Unidos, 24 neste momento. Portanto, vamos ter uma atitude responsável. Eu agradeço que os senhores deputados tenham solicitado a minha vinda cá. Há sempre aspectos para esclarecer, é evidente que há. É importante que a Assembleia da República esteja informada. Aliás, eu tive cuidado quando recebi a informação da aprovação do requerimento para aqui vir, tive cuidado de transmitir imediatamente que estava disponível para vir cá ao outro dia. Entretanto, veio o Sr. Ministro, como sabem. O Sr. Ministro deu-vos exatamente estas informações. Na altura não havia ainda este processo de deportação. Bom, ao fim do mês temos um que irá ser deportado. Isto demonstra bem a realidade. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar então à próxima intervenção, de acordo com a nossa ordem. Primeira ronda, tem agora novamente a palavra o Partido Socialista. Isto é uma situação um pouco caricata, mas é assim. De acordo com a minha cábula, que me ilumina o caminho, está o Partido Socialista. Pronto. Então, deixe-me adivinhar, eu sou o deputado Paulo Pisco. Acertei. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Até parece que é bruxo, Sr. Presidente.
Sr. Secretário de Estado, com toda a consideração que tenho por si, sabe que tenho, e também sabe que eu sei